Leitura. O texto diz assim, a palavra de Deus. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí um parênteses. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Fecha parênteses. Verso 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Vamos orar. Tô parecendo Jesus aqui, né? Cheio de criança ao redor. Ai, ai. Vai lá com a mamãe. Pega ele, vai. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, essa é a tua palavra bendita e nós queremos, através dela, uma palavra viva, sustentadora e criadora, transformadora. Queremos ouvir a tua voz. E que o nosso ser, a nossa vida, tudo que somos e temos, seja reorientado e ressignificado a partir da tua palavra. Fala com cada um daqui individual e pessoalmente, e que possamos aqui como comunidade mesmo, aprender de ti, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê graça e orientação eterna para vivermos esses dias que temos aqui segundo a tua vontade eterna e segundo o teu propósito eterno para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Eu conheci há pouco tempo a história de um escritor clássico chamado Franz Kafka. Ele escreveu um livro chamado O Processo. E nesse livro, ele conta a história de um homem chamado Joseph K. Joseph, ele é um homem comum, como a gente, e ele estava vivendo a vida dele normal, quando de repente ele é abordado pela polícia, e a polícia o prende e o leva para a prisão, e ele pergunta: mas do que eu estou sendo acusado? E eles dizem: a gente só está obedecendo ordens superiores. Ele vai preso. E quando ele chega na prisão, ele começa a ser movido de cela para cela. E toda vez que alguém pega ele de uma cela e leva para outra cela, ele pergunta: por que vocês estão me prendendo? Ou por que eu estou preso aqui? Por que vocês estão me tratando desse jeito? E eles só dizem: a gente está obedecendo ordens de superiores. E em determinado momento, um guarda entra na sua cela, pega uma faca e mata o Joseph. E ele morre sem saber por que ele estava preso. Em algum momento, antes de morrer, ele pensou: será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Será que foi por essa situação? Eu acho que eu mereço? Será que eu não mereço? E a mente dele começou a ser povoada por uma realidade que eu gostaria, que acho que é tema do que a gente vai conversar aqui hoje. Culpa. Qual é o mal universal que acomete todos os seres humanos e que nos torna todos comum? Culpa. Em algum momento, enquanto ele estava preso, ele sentia raiva por estar sendo injustiçado, mas em outros momentos ele pensava: será que eu mereço? Será que foi por tal situação? Será que eu estou pagando por coisas que eu fiz de errado? Por coisas que eu pensei de errado? Por coisas que eu não fiz e deveria ter feito? E a Bíblia, ela traz esse tema aqui da impureza. Esse sentimento de sujeira. De você estar, de algum modo, contaminado. E a Bíblia, ela é muito visual, porque todo o Antigo Testamento, quem já se atreveu a ler as leis do Antigo Testamento, já deve ter visto que o Antigo Testamento ele usa de recursos visuais muito didáticos. Pessoas que tocassem em algum mofo, pessoas que tivessem algum tipo de fluxo de sangue, pessoas que tocassem em um cadáver ou um corpo, em alguma coisa morta, ou pessoas que tivessem algum tipo de doença contagiosa, eram consideradas pela religião
de então impuras. E a Bíblia dizia isso. A lei de Moisés dizia que se você fizesse alguma dessas coisas, você estaria impuro. E qual era a consequência direta do Antigo Testamento, da lei, da palavra de Deus, de você ser considerado uma pessoa impura? Você sabe? Isolamento. Hã? Isolamento. Lembra que a gente conversou da mulher com fluxo de sangue? 12 anos de isolamento. Essa pessoa impura não poderia ir ao templo adorar a Deus. É engraçado, né, pensar nisso, porque exclusão, isolamento, afastamento, distanciamento. Imagina a pessoa viver aquilo que a gente viveu na pandemia por um tempo, quem sabe quanto tempo, muito tempo às vezes, por toda a sua vida, quem sabe. Uma pessoa que tinha uma doença contagiosa, não era só uma questão biológica, era uma questão espiritual, era tratada socialmente e espiritualmente. Então tinha uma implicação muito séria para a vida de alguém. E tudo isso é um recurso visual e didático que a Bíblia traz para nós para dizer uma coisa só. Existe algo de errado com a gente. Todo mundo aqui já teve essa impressão, né? Ou não? Nunca teve a sensação de pensar, tem alguma coisa de errado comigo. Eu acho que eu não estou funcionando do jeito que eu deveria. Existe alguma coisa de errado com o meu coração, com a minha vida, com o meu ser. E a culpa é algo que está impregnado. E até avanço dizendo que, de certo modo, irremediavelmente impregnado na experiência humana. Todos nós sentimos culpa. Culpa pelo que fizemos de errado. Culpa pelo que não fizemos de certo. Culpa pelo certo que fizemos com intenções erradas. Que é uma culpa horrível. Todo mundo aqui já sentiu culpa por ter feito algo do que não se orgulha. Todo mundo aqui já sentiu culpa por não ter feito aquilo que sabe que deveria. E todo mundo aqui já sentiu culpa por fazer alguma coisa boa que no fundo sabia que era movido por intenções egoístas. A Bíblia trata dessa experiência universal da culpa. Mas até aqui eu falei apenas da culpa no âmbito do que eu faço ou deixo de fazer. A Bíblia não para aí. A Bíblia não fala apenas da culpa no seu sentido externo, ou até culpa no seu sentido subjetivo, eu sinto culpa. A Bíblia fala da culpa no sentido não apenas do que eu faço ou deixo de fazer, mas não apenas da culpa do fazer, mas da culpa do ser. Qual que é o problema da condição humana? Nós não apenas pecamos, nós somos pecadores. Então é algo que eu digo assim, não apenas pequei, errei, falhei, não fiz do jeito que era para fazer, minha intenção não era tão boa, não. É a condição natural na qual todos os seres humanos estão submetidos. É a culpa. Sabe aquela experiência quando Pedro, depois da pesca maravilhosa, Pedro era um pescador comum, estava lá exercendo sua profissão de todo dia, naquele dia ele não pega nada, naquela noite, não pega nada, Jesus aparece, o mestre estranho até então, prega na beira do mar, na beira da praia, e enquanto ele ensina, Pedro está lá triste lavando as suas redes, por não ter pego nada, só alga, bota, coisa suja, né? Só aquelas coisas que a gente vê em rede suja, lavando. E aí o mestre diz, faze-te ao largo nas traduções mais antigas e lança a tua rede. E ele lança a rede. E ele pega uma tal quantidade de peixes que a sua rede fica a ponto de se romper. E quando a rede de Pedro fica a ponto de se romper, ele não fica lá tentando puxar a rede, ele para. E ele deixa os empregados fazendo isso, ele corre até Jesus que tinha dito aquilo para ele. E ele se aproxima de Jesus e ele diz uma expressão que é a que eu estou dizendo aqui. Ele diz, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Ele não diz, Senhor, afasta-te de mim porque eu pequei.
Pedro, diante da maravilha da presença de Jesus, diante da santidade de Jesus, diante da palavra poderosa de Jesus, ele não diz: errei. Eu acho que eu cometi um deslize. Eu acho que eu cometi uma falha. Ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu carrego uma culpa existencial. E eu não sou digno de estar na sua presença. Então, o estado natural de culpa do ser humano é aquilo que nos impossibilita de estar na presença do Santo Criador de todas as coisas. Todos nós. E os seres humanos tentam modos de se livrar da culpa. Quem nunca? Quais são as maneiras mais comuns pelas quais a gente tenta se livrar da culpa? Autojustificação. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Exato. A gente distribui. A gente compartilha, fala assim: a culpa é sua. Exato. A gente se autojustifica. Eu me desculpo. Eu tento dizer, eu digo: não, mas eu fiz isso, como a Rebeca acabou de pontuar, eu só fiz isso porque você falou. Se você não tivesse falado, eu não teria feito isso. Se isso não tivesse acontecido, eu jamais teria feito aquilo. Então a gente sempre está se desculpando. A gente sempre está tentando se libertar, se livrar, se descolar de algo que parece que está, não é amarrado, mas tatuado, né? Tá tatuado mesmo na gente. Tá impregnado na gente. Tá selado, colado, um super bonder dentro da gente, né? Engessado. E outra maneira que a gente tenta se livrar da culpa, isso aqui vocês vão reconhecer também: caridade. Se eu fizer uma coisa de bem, acho que eu compenso uma coisa de ruim, né? Como tentar uma compensação. Peraí. Mas você está só olhando para o lado ruim, né? Você não sabe o tanto de coisa boa que eu fiz. Você só está vendo o lado errado, né? Você só vê o lado errado, você não vê o lado bom. Então eu preciso tentar fazer muitas coisas boas para ver se, amontoando um monte de coisa boa, eu consigo esconder lá embaixo a minha culpa. Outra maneira. Eu acho engraçado que eu fiz essa lista aqui, assim, rapidinho. Será que, né? Que eu vi alguma pessoa fazendo esse tipo de coisa? Prestígio. Se as pessoas falarem bem de mim, se eu tiver algum tipo de status, se as pessoas me elogiarem, me reconhecerem, quem sabe eu me sinto bem e essa culpa vai embora. Porque eu tenho um reconhecimento social. As pessoas gostam de mim, as pessoas falam bem de mim, as pessoas me elogiam. Então, se eu tiver prestígio, se eu tiver seguidores, se eu falar coisas boas e as pessoas falarem coisas boas de mim, eu acho que eu consigo esconder essa culpa que eu carrego. Mas tem uma outra que talvez seja a mais comum de todas. A religião. Que talvez, inclusive, congregue todas elas juntas. Reúna todas elas juntas. Porque na religião tem prestígio, tem a caridade e tem a autojustificação. E aqui na religião é o que a gente vê acontecendo nesse texto. Os mestres da lei e os fariseus se aproximam de Jesus e apontam para ele e fazem uma acusação. Os seus discípulos, logo você também, não realizam os ritos cerimoniais necessários para serem limpos. Portanto, a culpa de vocês permanece. Vocês estão impuros. Vocês estão sujos. Porque vocês não se lavam. Ele não está falando de higiene aqui, obviamente. Ele está falando de um ritual de purificação. E a religião, ela carrega esse traço mesmo, né? Aqui ele está falando de uma tradição. A religião, ela é muito meticulosa. A religiosidade, ela é meticulosa até por causa do seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos ver se vocês sabem do Antigo Testamento. Aqui está falando que é uma tradição. A Bíblia fala sobre lavar copos, coisas, mãos, fazer purificação do corpo, ou não fala nada sobre isso? Eles tiraram isso da cabeça deles? Algumas
coisas eu creio, como essas aqui, não estavam na lei. Porque senão Cristo não teria, talvez, aí, começado com hipócritas. Né? As pessoas iam colocando e sobrecarregando o povo cada vez mais com costumes. Como, Érica? Tradições. Mas então, o que tinha na lei que eles estão falando? Ou não tinha nada? É tudo tradição. Alguém teve a ideia? Vamos fazer um sacrifício, sacerdote, não tinha que se purificar. Olha, Cris. Muito bom. Os sacerdotes. Se você ler o Antigo Testamento, quem tinha que realizar cerimoniais de purificação eram os sacerdotes que estavam no momento do sacrifício representando o povo na presença de Deus. Era um recurso visual didático. O que os mestres da lei e os fariseus fizeram? É o seguinte: todo mundo tem que se lavar. E toda hora tem que se lavar. Ou seja, o que eles fizeram foi pegar aquilo que era pedagógico para um momento e falaram assim, eles fizeram um raciocínio lógico. Se o sacerdote tem que fazer isso, e a gente a gente ordenar que todo mundo faça, logo todos estarão puros. Então, todo tempo, toda hora você precisa se lavar, inclusive lavar as coisas, os utensílios da sua casa. Você precisa lavar tudo. Vive se lavando. Então, é tipo assim, eles estão sendo... isso a religião faz muito. Nada na religiosidade acontece assim, explode do nada. Sempre se cria algo a partir daquilo que foi revelado. Então, a gente pega a revelação da palavra de Deus e cria ao redor dela tradições que vão proteger a lei ou a palavra. Vira meio que como cultural. As pessoas trazem isso para a cultura dela. Então, isso. Mas é até mais do que só cultural. Ela tipo assim, ó, Deus revelou que Deus me ensinou a fazer isso. Mas para não correr o risco de fazer isso, eu vou criar outras leis ao redor para que as pessoas nem pensem em fazer aquilo que Deus falou. Entendeu? Vou dar um exemplo lá, já está nas primeiras páginas da Bíblia. Deus ordenou à mulher e ao homem, ou melhor, ao homem, né, no caso, que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembram disso? Quando o homem, ou melhor, quando a mulher vai responder à serpente o que não se deveria fazer, o que ela diz? Olha, o que Deus falou é que não pode comer. E ele falou, na verdade, que não pode nem tocar. Deus falou que não podia nem tocar. Ele falou que não podia comer. O Douglas Borowski fazia essa brincadeira. Se a mulher quisesse pegar a fruta, fazer um produto de creme para o rosto, para limpar as impurezas do seu rosto, ela poderia. O que não poderia fazer é comer, porque essa foi a ordem de Deus. Mas você percebe como a gente cria algumas cerquinhas ao redor da revelação de Deus para proteger a Bíblia, proteger o que Deus falou. E muitas tradições religiosas nascem assim. Para evitar que as pessoas cometam esse pecado, vamos separar as pessoas disso. Então a gente cria essas tradições e regras para impedir as pessoas de sequer pensarem na possibilidade de fazer uma coisa dessa. Então, é tipo isso. São tradições que vão sendo criadas, tradições meticulosas. E vocês podem ver que aqui acontece uma espécie de patrulhamento mesmo. Né? Tá Jesus lá de boa, e os religiosos vêm e acusam. A religião ela é boa nisso. Em fazer patrulhamento. Em ficar olhando do outro, né? Como se você já não carregasse culpa o suficiente por si só, vem alguém e lança sobre você mais culpa. Onde você estava ontem à noite? O que você andou fazendo essa semana? E aí, tipo assim, né? Você já chega lá, na presença de Deus, carregado com as suas próprias dificuldades, e vem alguém e lança sobre você mais peso ainda para que você tenha que carregar. E esse peso que é lançado não diz respeito nem àquilo que Deus ordenou, mas diz respeito àquilo que ele tem como tradição.
E o patrulhamento ele faz isso. E a religiosidade faz muito isso. Manipula a consciência através do medo e da culpa. Manipula. Consciência. Medo. Culpa. Eu nunca conheci nada mais poderoso do que isso, sabia? Nada. Se eu conseguir gerar em você medo ou culpa, medo do que pode acontecer e culpa do que você fez. E a religiosidade, ela manipula através disso. E aí o que é o jeito que a religião tenta para se livrar da culpa? Qual é o jeito que a religião tem para se livrar da culpa? Eu preciso me esforçar. E me esforçando eu vou ter um resultado, ficar puro. Então é o seguinte, você está impuro. Você precisa de purificação. Então se você se esforçar, logo você vai ficar limpo. Então você precisa se empenhar. Você precisa se dedicar. Sabe o que é religiosidade? Religiosidade é o homem fazer o que agrada a Deus, para Deus fazer o que Ele quer. Religião é o ser humano fazendo o que agrada a Deus, com a finalidade de que Deus faça aquilo que eu quero, aquilo que me agrada. Então é tipo assim, Deus, já que o Senhor quer que eu faça isso, eu vim aqui, agora o Senhor pode me liberar para fazer? Agora o Senhor pode resolver aquele problema? Agora o Senhor pode recompensar? Ou aquele problema lá que está na minha vida, o Senhor não resolveu ainda. Que tal o Senhor começar a resolver? Porque eu já estou fazendo a minha parte. Aquela situação. Uma negociação. A religião... A religiosidade, Rebeca, é verdade. A religiosidade, ela opera uma lógica comercial. É comercial. Olha só. Você trabalha o mês inteiro. O que você quer? Salário. Aí no mês Deus não dá o salário. O que você faz? Nossa, mas eu trabalhei. Você fica com raiva. Não vou mais. Qual que é o maior desafio para os religiosos? O sofrimento. O sofrimento. Porque vem o sofrimento, o religioso fala assim, mas onde será que eu... Peraí, eu dei o dízimo, fui na igreja, será que foi aquele dia que eu deixei de... Será que foi o... Então, sabe? A gente tem essas contas na cabeça. É uma religiosidade que, assim, é uma tentativa nossa mesmo de negociação com Deus. De falar, será que eu estou impuro? Lembra do Joseph? Sim. Será que está acontecendo isso na minha vida? Ou será que Deus não está atendendo o meu pedido? Eu estou pedindo, e Deus não está me atendendo. Eu acho que eu já sei. É aquilo que eu fiz naquele dia. Então a gente acredita que Deus ele negocia com a gente. Deus é tipo assim, ele tem lá assim, ele tá com um presente aqui atrás. Aí ele fala assim, vamos ver se você merece. Né? Exato. Que Deus é assim. Aí ele tá aqui, vamos ver se você vai se comportar. Aí você faz tudo certinho, ele fala, toma. Aí você faz tudo errado, ele fala, infelizmente vou ter que tirar. Então Deus, ele é como se fosse alguém que estivesse o tempo todo negociando. E a religiosidade, ela é meritocrática. Porque é pelo mérito. Pelo mérito. E olha que doido, né? A religião, eu estava pensando até... Eu tinha colocado uma coisa, mas depois eu pensei mais profundamente. A religião, ela cria dois tipos de pessoas. Orgulhosos. Orgulhoso de quê? De ter conseguido. Mas se você não é orgulhoso, o que você se torna? Se você não faz parte do grupo dos orgulhosos por ter conseguido se limpar da culpa. Você faz parte dos culpados, impuros, excluídos. Então a religião ela faz assim, ela dá um corte. Ela faz um corte na humanidade. Ou você sente orgulho por ter conseguido convencer Deus que você é bom, ou você sente culpa porque você não conseguiu fazer tudo o que precisa. É um corte na humanidade, assim. Existem dois tipos de pessoas que a religiosidade produz. Ou você é culpado e vai viver com a sua culpa e se vira com a sua culpa, ou você é orgulhoso. Realmente você é um... Parabéns, hein? Você deu conta. Você consegue. Agora, como é que Cristo lida com a culpa? Eu não queria parar aqui. A gente poderia parar aqui, mas eu queria só continuar, porque Cristo lida. E olha só, verso 6. Ele respondeu: bem
profetizou Isaías, o profeta, acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. E aqui, não vou ler, mas o que Jesus dá aqui é um exemplo. Ele dá um exemplo de como isso acontecia naquela cultura. Mas em suma é isso que está acontecendo. O que ele está dizendo é: olha, vocês ficam anulando a palavra de Deus. Então, quando vocês criam essa cerquinha que vocês criam ao redor da revelação, do mandamento e da vontade de Deus, vocês se esquecem do mandamento e fica só com a tradição. Então, tem hora que eu entro em algumas igrejas e eu sinto o cheiro de cristianismo. Falo assim, um dia Jesus passou por aqui, mas hoje ficou só a religiosidade. Parece que um dia Deus falou aqui. Aqui Deus falou. Deus usou. Deus se revelou. Aqui tem cheiro de revelação. Mas parece que só tem um cheiro mesmo. Só ficou o rastro. Porque tudo que tem agora são as ruínas. Ou são os homens tentando fazer a preservação e a manutenção daquilo que eles construíram para fazer Deus parar. E é tipo assim, Deus, quando ele se revela, ele se move. E se você não se move junto, você fica só com aquilo que ele deixou para trás. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. É a lasca da cruz. Entendeu? Jesus Cristo morreu na cruz, certo? Ressuscitou, certo? Você quer ter uma lasca da cruz? Essa é a religiosidade. Se você tiver a lasca da cruz, que Jesus morreu, então eu vou preservar, eu vou invernizar, eu vou proteger. O quê? A lasca da cruz. A água onde Jesus foi batizado. De um pastor vendendo um pedacinho de madeira da arca. Uhum. Da arca de Noé. Aí, ó, que beleza. Então mas pensa que a gente faz isso o tempo todo. A gente fala assim, ó. Gente, Deus se revelou aqui nesse lugar. Então é aqui o lugar. É a casa do Humberto da Cris. O segredo está aqui. O segredo está nessa Bíblia aqui, que o pastor usou. Porque foi essa Bíblia que Deus usou para falar com a gente. Então o segredo está aqui. O segredo está na coisa, no elemento, no evento. E a gente não percebe que Deus ele se move. A gente está preocupado com tão pouco e Deus tem muito tempo. Né? Porque não é moeda de troca. Não é graça. Ele não tem nada para barganhar. Exato. Não tem. Tudo veio de graça. Então, a primeira coisa que Jesus faz aqui, e é bem duro mesmo, tá? Ele desmascara a religião. E ele chama, qual que é a palavra que até o Humberto usou ali? Hipócrita. Sabe o que significa hipócrita? Hipocrité era um termo grego usado para descrever o ator. O quê? Ator. O ator. E o ator, quando ele encenava nas peças gregas, ele usava uma máscara. Então ele ia interpretar o rei, ele usava uma máscara de rei. Ele ia interpretar a rainha, ele usava uma máscara de rainha. Então ele está falando assim, vocês são atores que usam máscaras. Porque por fora, vocês têm prestígio. Por fora, vocês fazem caridades. Por fora, Jesus falou, os seus lábios falam. Mas vocês não percebem que essa máscara, que esse verniz, que esses lábios, que tudo isso é exterior e que o que precisa ser tratado não está sendo? Que a culpa de vocês permanece? Vocês perceberam isso? Que vocês continuam carregando a culpa? Se você fosse transparente com você mesmo, sensível a você, você vai perceber que ainda permanece a sua impureza e que a sua religiosidade não resolveu. É em vão que vocês me adoram. Para pensar que existe a possibilidade da gente passar dias adorando a Deus e Deus lá do céu disser,
É em vão. Em vão? Em vão. Por que em vão, Deus? Porque é só da boca para fora. Não é de verdade. É só para fora. É só tagarelice. Então, Jesus aqui fala várias vezes. A tradição de vocês tem primazia sobre a revelação de Deus. Vocês têm dado prioridade para as tradições de vocês. E o que Deus queria mesmo fazer é chutar essa tradição, para ver se o pessoal acordava para aquilo que é realmente importante. Tem algumas igrejas que tinham que fechar mesmo, para começar a caminhar para frente. Entendeu? Uma vez eu vi uma conversa muito forte de dois irmãos em Cristo. Eles diziam assim: a gente não pode pescar pessoas no aquário. Quer, sabe, tirar a pessoa de uma igreja e levar para outra? Aí o outro falou assim: é verdade, do aquário a gente não pode tirar, mas do esgoto. Do esgoto. Do aquário a gente não tira, mas do esgoto. Porque tem algumas religiosidades que não têm aproximado as pessoas de Deus, o contrário. Tem feito elas acreditarem, mas é tudo encenação. É máscara. É atuação. É para fora. É a letra da lei. É a objetividade da lei. Cumpriu? Seguiu o rito? Fez? Então pronto. Está resolvido. E às vezes, gente, não é só a igreja não. É ONG. Eu vou lá, faço a minha caridade, ajudo, realizo. Estou livre da culpa. E aí Jesus ele avança, olha o 14 a 16. Agora o 14, Jesus chama a multidão, olha só. Jesus chamou novamente a multidão, ele parou de falar com os religiosos. Para junto de si disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo aqui? Agora, a primeira coisa que ele fez foi desmascarar a religião. Agora, a segunda coisa que ele faz é invalidar toda tentativa humana de autossalvação. Não é nada de fora que vai te salvar. O que vem de fora não vai resolver. Nada que está fora pode tornar o ser humano impuro. Então, nada que você faça vai conseguir de verdade purificar você da sua impureza. Porque o problema está dentro. Então, se você tentar uma solução de fora para dentro, não vai ter solução. Se você tentar, não é o rito certo. Então qual é o nosso rito? Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz aquilo, depois a gente faz aquilo. Se a gente fizer tudo certinho, Deus vai ficar feliz. Se a gente esquecer um dos ingredientes ou inverter, o bolo não vai ficar pronto. E Deus não vai gostar. E se Deus não gostar, a gente vai permanecer impuro. E a lógica, eu gostei muito do que a Joyce falou, é pela graça. Sabe como que a gente opera pela graça? Quando a gente chega aqui, e ao invés da gente pensar assim, se a gente fizer tudo certinho, cantar bonitinho, Deus se agradar da gente, Ele vai nos purificar. A lógica é ao contrário. Quando você entrou por aquela porta e sentou aqui, Jesus já estava aqui sentado dizendo: estou te esperando. Senta. Vamos conversar. Então, a gente não está aqui invocando Deus para a nossa reunião. Deus nos invocou para a gente poder vir e sentar com Ele. Então a gente está sentado aqui é pela graça. Então a gente não vem aqui para falar assim, agora Deus vai se agradar. Não, Deus falou, eu te amo, meu filho, minha filha. Senta aqui, vamos conversar. É pela graça, tudo começa na graça. Não é um trabalho para Deus aceitar. É Deus aceitar para a gente realizar o trabalho. Ao contrário. E então Jesus está dizendo, não é de fora para dentro que
o que vai acontecer. E aí, olha que coisa, gente. A gente acha às vezes que é um rito, mas às vezes a gente acha que é a filiação à instituição certa. Qual é a instituição que Deus deu o seu aval? Família. Não. Sim, mas estou dizendo o seguinte. Você vai chegar no céu. Pedro vai estar com um tablet. A inteligência artificial. Ah, é boa. Ele vai falar assim. E aí, qual que era a igreja que você estava? A igreja falando de tal. Tá, peraí. Não tem a instituição que eu me filio e essa instituição vai me... Porque não é de fora. Não é assim, ele não vai procurar no hall de membresia. Tem um lugar lá, eu trabalhei numa casa, eu tinha 13 anos, fui lá com 16. A senhora me cobrou, até pouco tempo tinha guardado. Não sei se eu joguei, se está lá em casa ainda. Era um passaporte do céu. Ah, boa. Pagou? Então já está no céu. Comprou um terreninho lá. Uhum. Já tá garantido, hein? Mas depois você vende pra nós lá, viu? Porque dependendo do valor, você consegue dar um lucro aí. Muito bem. Se der pra lotear. Exato. Então, ó, o que Jesus faz? Primeiro, ele desmascara a religião. Segundo, ele invalida toda tentativa humana de autossalvação. E a última coisa que ele faz, ele localiza onde está a verdadeira raiz dos males. Olha só o versículo 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, então agora, antes ele falou com os religiosos, depois ele falou com a multidão, agora ele vai falar com os discípulos. Os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Aí olha a reação de Jesus. Será que vocês também não conseguem entender? Já dá pra ver já dá pra sentir a raiva na voz de Jesus, né? Tá meio bravo aqui. Perguntou-lhes Jesus: não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Olha só esses versículos aqui, gente. 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Eu acho que ele colocou 3 pontinhos aqui depois. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Qual é o coração do problema humano? O coração do ser humano. Coração. Qual é o maior... Onde que está o mal? Gente, se a gente pudesse dizer o seguinte, tá, onde está o mal? Na política? Na sociedade? Na religião? Na prova da Bíblia. Coração. Ela escreveu assim, a resposta. O ser humano não presta. Aí, é verdade. É no coração. E não tirou 10. E não tirou 10? Não é ruim. E errou. Mas, ó, é sério, ó, o problema da sociedade. Vou falar algo sério aqui. O problema do mundo não está nos traumas. Porque se o problema do mundo estivesse nos traumas, a psicologia resolveria tudo. Fecha tudo as igrejas, fecha tudo, vai fazer uma sessão terapêutica. Mas não. O mal não está na religião, o mal não está na política, o mal não está na sociedade, o mal não está nos traumas. O mal nasce no coração. Então aqui a revelação que Jesus faz para nós é do coração do ser humano é que nascem todos, não é alguns, todos os problemas do mundo. O que tem de errado com o mundo somos nós. Se você sair de um culto, de uma igreja, de uma religião, do encontro, sei lá, do que quer que seja, e você não sair de lá pensando assim, o problema sou eu, não funcionou.
Se você não sair de lá falando igual Pedro, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Não funcionou. Mas a graça surpreende, porque Jesus não se afasta de Pedro. Sabe o que ele faz? É o contrário, Pedro. Agora é você que não vai se afastar mais de mim. Siga-me. É a graça. Quando a gente diz, Senhor, se afaste de mim porque eu não mereço. Ele diz, você, siga-me. Aqui mostra a necessidade de ser diária. Isso daqui é toda a verdade. É intrínseco em cada um de nós. E cada um, sim. Mas é toda a verdade. Tudo. Então, é claro. Por isso que a gente precisa levar fé. Porque, se sair daqui, eu preciso mudar. Mas é diário. É isso. Essa busca tem que ser insistentemente. Eu acho que eu vou usar uma imagem aqui para no dia de hoje ela é muito. Ela vai gravar. Jesus está dizendo assim, ó. A humanidade, o mundo está pegando fogo. Mas sabe qual é o foco? Da onde se alastrou esse incêndio? Coração. Então, a origem, foco, o início dos males humanos, todos eles, é o coração humano. É o coração humano que precisa ser tratado. Não é o exterior, é dentro. É dentro. A Bíblia fala assim, ó, lá em Provérbios 4:23. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu acho linda essa imagem, porque fontes me lembra água. Então, um rio e um oceano se forma a partir de uma fonte chamada coração. É de lá. E se essa fonte está suja, o que esse rio vai se tornar? E esse lago onde vai desaguar vai se sujeira, impureza. Então, eu não vou. Se eu ficar tentando limpar o rio, se eu ficar tentando limpar o lago, eu não vou resolver o problema. Eu preciso fazer o quê? Ir lá na nascente, na fonte. Então, muitas vezes, a gente está querendo resolver o nosso problema, não tratando o coração. A gente está tentando resolver o nosso problema, tratando o exterior. Uma coisa que a gente conversou no passado, exatamente dos milagres, né? E isso que a gente está conversando aqui agora, a gente precisa entender. Porque Jesus chegou dentre os seus e não pôde operar os milagres. Faltava ali a fé em Deus. Exato. Então, a falar, né? Deus dos milagres. Jesus pode operar. Ele não pode operar. Se você não quiser que você não crê. Então, se a gente não mudar aqui, se a gente não acreditar, não é ele que vai fazer. A gente quer que ele faça, mas a gente não quer acreditar que ele vai fazer. Então, aí a gente fica jogando só a responsabilidade para ele. Porque no fundo, a gente acredita mais na gente do que nele. Mais no dinheiro do que nele. Mais nas resoluções humanas do que nele. Então, Jesus nos confronta com a nossa própria incredulidade. Então, Jesus coloca diante da gente o espelho da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a Bíblia é um espelho. Como um espelho no qual você olha, vê as suas imperfeições e depois se esquece. E esse espelho da palavra me faz olhar, não me ver o exterior. O espelho da palavra me faz ver o meu interior, como é que eu sou por dentro. E os males que eu carrego. E a Bíblia não diz assim, ó, uns são bons, outros maus. A Bíblia diz, todos nós, sem exceção. E Romanos 3:23, acho que é 3:23, capítulo 3, fala assim, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Todos se corromperam. A sua língua é um veneno. Seus pés são apressados para fazer o mal. Ela vai escrevendo cabeça, pé, corpo, mas no fundo ela está querendo escrever o quê? Da onde vêm essas atitudes? Do coração. Do coração. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Lá em Jeremias, a palavra de Deus diz assim, ainda que você tenha que se lavar com sabão e com soda. Acho forte essa expressão. Minha mãe fazia
sabão de soda, não é? Ainda que você tente se lavar com soda, a sua impureza permanece, diz o Senhor. Jeremias. Então não é um sabão, não é de fora. Mas a Bíblia diz também lá em Salmos, capítulo 32, bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo, a quem o Senhor não imputa culpa, aquele a quem o Senhor perdoou os seus pecados, aquele que agora é puro. E eu quero pegar essa expressão que Jesus usa para a gente encerrar. Ele diz assim, o texto diz, foi aí que Jesus declarou puros todos os alimentos. Não foi isso? Ele falou, não é comer aquilo ou isso que vai tornar você impuro, não. Mas, olha só, Jesus não disse, todos os alimentos são puros. Não disse isso. Não falou isso. Ele disse, ele declarou puros os alimentos. Sabe o que significa essa palavra? Que a partir daquele momento em que Jesus falou, todos os alimentos foram declarados puros. Aquilo que Jesus purificou, purificado está. Agora vamos mudar um pouco a frase. Aquele ou aquela que Jesus purifica, purificado está. Quando Jesus declara todos os alimentos puros, não é porque eles eram, é porque eles se tornarão a partir do que ele disse. Então, se Jesus nos declara puros nós somos. Santo, santa, essa é a nossa verdadeira natureza. Agora, a partir do momento em que a palavra de Jesus foi declarada sobre nós, agora nós carregamos uma nova natureza. Agora nós somos puros, perdoados. E Jesus não declara essa palavra sobre o nosso exterior. Ele declara essa palavra sobre o nosso coração. Agora nós somos uma nova criatura. E eu trouxe aqui 3 versículos que eu queria ler. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Vocês não precisam abrir. Depois, na gravação, vocês podem ver depois. Eu até coloquei no meu... Escrevi aqui. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez sacrifício pelo pecado em nosso lugar, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Por que Jesus pode nos declarar puros? Porque ele foi declarado impuro. E ele foi sacrifício em nosso lugar. Quando olharam para ele, disseram, maldito. Ele foi amaldiçoado, separado, como a gente estava dizendo. Contaminado. Ele foi crucificado para que nós pudéssemos receber dele a sua natureza pura, santa, em nós. Outro versículo diz, Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. A obra que eu vou realizar em você, ou que eu estou realizando em você, é tirar esse seu coração de pedra, duro, e colocar um coração de carne, de gente. Eu vou colocar em vocês o meu Espírito Santo. Não é bonito que a expressão seja Espírito Santo? O Espírito poderia ser chamado de vários nomes, né? Espírito poderoso, Espírito cheio de glória, Espírito amoroso, Espírito de consolo. Mas o nome que Deus resolveu chamar o Espírito é Santo. E Ele coloca em nós o seu Santo Espírito, para que a natureza nova e santa e eterna de Deus estivesse dentro de nós e nós fôssemos purificados de dentro para fora. Último verso, esse aqui, inspirador. Apocalipse 19. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Essa é a imagem do Cordeiro, né? Aquele que morre pelos nossos pecados. E a sua noiva já se preparou. Quem é a noiva? Vocês estão bons de Bíblia, hein? Noiva. Agora olha o final. A noiva já se preparou. Para vestir-lhe, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Isso aqui é um retrato eterno da gente. Quando Deus olha para nós em Cristo, Ele não vê mais a nossa porcalheira, a nossa culpa, a nossa sujeira. Agora Ele olha para nós e vê Cristo. Então, o que a gente é convidado a fazer hoje? 2 confissões.
A primeira não é pequei. A primeira é sou pecador. A segunda não é o Senhor acertou. A segunda é tu és Salvador. Duas confissões. Sou pecador. Tu és Salvador. Você sai daqui hoje com isso, você levou tudo. Diga. Eu recebi uma palavra essa semana, uma pessoa, um homem que eu e ele falou uma coisa pra mim que aproveitando o coração isso. Porque a palavra é para nós, né? Então, todo mundo pode ler, mas quem tem o Espírito Santo tem a revelação da palavra, certo? E tem um versículo que ele falou pra mim, assim, Beca, o que está escrito lá quando a gente blasfema? Qual que é o único pecado que não é perdoado? Blasfêmia contra o Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí ele falou pra mim, o que é blasfêmia? Aí eu falei, blasfêmia é você falar mal? Ele disse, não, é ignorar o Espírito Santo. Perfeito, é isso. E aí, Rejeitar. E aí ele falou assim, quando a gente rejeita, quando a gente não escuta mais, não faz mais, a gente está blasfemando a gente. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente faz isso? Então, mas de verdade, ele tá falando da coisa mais séria. Era tipo assim, a única chance que você tem de se tornar puro é o Espírito Santo. Se você o rejeita, você rejeitou a única chance que você tinha de ser salvo. Então, assim, você pode rejeitar o que você quiser. Não rejeite o Espírito Santo. Mas toda vez que a gente não obedece ao que Não é mais do que isso. É mais do É que muito isso, mais. porque eu falei, não é a desobediência. É a dureza. É você ouvir a palavra de hoje e disser, obrigado, mas eu acho que eu consigo. Eu acho que eu dou conta. É você disser assim, não, Deus, olha, eu sei que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, fez tudo o que fez, enviou o seu Espírito, prometeu e tem a sua noiva e tudo. Mas eu acho que se eu me esforçar mesmo, eu consigo chegar lá no céu igual a noiva, assim, purinho. Sem o Senhor. Sem o Senhor. Sem ti. Por isso que a confissão ela é fundamental. Não só uma confissão aqui, mas a confissão aqui. Eu sou pecador. Tu és o Salvador. Amém? Ele já